energia benfazeja, que nesse momento desce sobre cada um de nós, que os nossos anjos guardiões estejam do nosso lado, tocando-nos, Senhor, com as tuas energias, equilibrando todo o nosso ser. Por isso, Pai amado, nesse dia, te agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos dado, pelo dia de hoje, pelo nosso pão de cada dia, a nossa saúde. Que possa, Senhor, abençoar essa casa, nesse momento, nosso irmão Delcide, a Selma, para que tudo possa correr bem durante essa palestra de hoje, que essas energias também possam ir de encontro a todos os nossos familiares, aos nossos irmãos doentes, que possa, Senhor, nesse momento, estar em cada canto do universo, abraçando, socorrendo, Senhor, amparando a cada irmão que deixou essa vida hoje, que possa também ele ser resgatado, auxiliado no mundo espiritual. Muito obrigado, Senhor, que possas estar sempre no nosso caminho, na nossa vida terrena, que possas estar sempre nos conduzindo, Senhor, para o caminho do bem. Em teu nome, em nome da espiritualidade boa e amiga dessa casa, tendo em frente desse trabalho nosso irmão Anacleto, a nossa Mãe Maria, o nosso irmão Jesus, damos por começar mais um estudo de hoje. Que assim seja. Meios de conservação. Questão 705. Por que a terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? Resposta. É que o homem a negligencia. O ingrato é, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente, também, ele acusa a natureza pelo que resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre com o que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã, e há razão para se lastimar de estar desprovido quando vem o tempo da escassez? Em verdade, eu vou-lo disse, não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe se regrar. Obrigado, Selma. Uma boa noite a todos. Estamos então aqui hoje para falar sobre a força da natureza. Inicialmente, nós sempre costumamos definir os termos para que todos possamos entender a mesma coisa. Então, o que nós entendemos por natureza? Não tem muito que... não existem muitas dúvidas sobre o que seja, né? Natureza é aquilo criado pela inteligência superior do universo, que nós chamamos de Deus. Aquilo que não foi criado pelo homem. O que foi criado pelo homem, então, é artificial. Se nós olharmos dentro dessa sala aqui, nós vemos muitas coisas. E nós vemos que tudo que tem aqui, antes de estar aqui, esteve na mente de alguém. Alguém pensou, concebeu. Para quê? E tudo tem um propósito. Para que foi feito? A natureza, existem cientistas, pessoas que são céticos e que dizem que não é assim. Que tudo foi criado por acaso, que foi uma explosão, alguma coisa assim. Mas se a gente pensar bem, não faz muito sentido. Se tudo que existe criado pelo homem esteve antes na mente de alguém, por que com a natureza é diferente? Não esteve antes em uma mente superior, em uma inteligência superior, que nós chamamos
de Deus. A força que vem da natureza, que é o que nós vamos falar hoje, ela pode ser uma força a nosso favor, em nosso benefício, e pode ser uma força não tão amiga assim, que destrói. Muitas desencarnações em massa já existem no longo da história da humanidade, que foram produzidas pelas forças da natureza. Mas a natureza é a natureza, ela está aí, seguindo as leis dela. O universo, ele é um lugar perfeitamente ordenado, seguido por leis, regido por leis soberanas, eternas. Elas existem além do tempo e do espaço, e ele é tão perfeito que é impossível de ter se criado sozinho. Hoje em dia existem estudos da física, que é uma das mais materialistas das ciências, que uma área da física chamada física quântica, em que os cientistas estão caminhando cada vez mais para admitir a existência de Deus, que é impossível o universo ter se criado sozinho sem Deus. E quanto a nós podemos escolher viver em harmonia com a natureza, em comunhão, como viviam os índios, ou sermos predadores, viver em conflito. Há muitos séculos atrás, em torno de uns 4.000 anos, alguém escreveu na Bíblia: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e submeteu a ele toda a criação. Está lá. E nós, em vez de entendermos que devemos ser colaboradores e proteger, preferimos entender da maneira que nos interessa para tirar vantagem. E por conta disso, nós destruímos florestas, rios, envenenamos o ar, somos cruéis com os animais e temos a ingenuidade de acreditar que estamos harmonizados com Deus. Sendo que a natureza é a maior manifestação palpável da existência de Deus, é a natureza. E se nós nos insurgirmos contra a criação, é muito pouco provável que estejamos de acordo com as leis de Deus. Esta leitura que ela fez do Livro dos Espíritos, essa questão Allan Kardec fez em torno de 150 anos atrás. E ela parece uma profecia. Vale lembrar que nessa época aí a população da Terra era em torno de 1 bilhão de pessoas. Hoje são 7. Sendo que uns 20% têm um padrão de consumo exagerado, consome demais, e uns 80% estão excluídos. Só que assim, cada produto que nós consumimos, ele tem um pedacinho da natureza. Ele tem matéria-prima, água principalmente, e energia. Não importa, qualquer produto, mas esse aqui também, para ser fabricado, ele tirou matéria-prima e energia. E se esses 80% que estão excluídos fossem incluídos no sistema de consumo e tivessem um consumo semelhante à classe A e B dos Estados Unidos, estudos científicos ecologistas afirmam que o planeta entraria em colapso na mesma hora. Não resistiria. Bom, e como é que está a nossa relação? O que esperar para o futuro? A nossa relação com o planeta. Vocês vejam que nós precisamos consumir, nós precisamos de muitas coisas.
precisamos de roupas, precisamos de comida, precisamos de muitas coisas. E não é isso que está sendo questionado. O que está sendo questionado é o colecionamento de coisas. As pessoas, muito mais coisas do que precisa, vão juntando produtos. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, ali no Haiti, quando caiu a ditadura do Ferdinando Marcos, as pessoas entraram no palácio, encontraram no apartamento da dona, no palácio, nas dependências da dona Imelda Marques, Imelda é bem sugestivo, 3.000 pares de sapato. Então, se ela fosse usar um par de sapato por dia, ela ia levar 8 anos para repetir. Suponha que cai da moda cada 6 meses ou cada ano. Ela jamais iria usar. Então, é isso, é só um exemplo. É isso que é o consumismo. A gente pegar muito mais coisas do que aquilo que a gente precisa. Essa palestra, ela se baseia num estudo feito por um cientista chamado Jared Diamond, escreve Diamond. Esse Jared Diamond, ele é um norte-americano. Ele escreveu basicamente 2 livros. Um livro é Armas, Germes e Aço, que ele estuda como os povos dominaram uns os outros. E o segundo livro se chama Colapso. Nesse segundo livro, ele estuda como civilizações, povos, aparentemente prósperos e se entraram em colapso e desapareceram. Desses povos tem inúmeros exemplos. Por exemplo, os vikings, aconteceu isso. Outro foi os maias. Os astecas não. Os astecas foram destruídos pelos espanhóis. Mas o mais interessante é a Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa, eu vou colocar aqui para vocês, ela é uma ilha situada no sul do Pacífico, que ela, entre o ano 900 depois de Cristo até o ano 1700, ela foi habitada pelos Rapanui. Os Rapanuis, eles eram descendentes do povo do norte. Não quer abrir? Abre. Quer ver o povo do norte? E lá, eles eram muito bem-sucedidos, ricos, e por volta do ano de 1700, eles se extinguiram em questão de décadas. Eu vou botar para vocês aqui um pouquinho da Ilha de Páscoa, depois a gente fala mais. Tem que dar 2 coisadinhas. A Ilha de Páscoa localiza-se na Polinésia Oriental, a 3.700 quilômetros da costa do Chile, e hoje pertence a este país. Em Rapa Nui, o idioma local, a ilha também denomina-se de Rapa Nui, que neste idioma significa Ilha Grande. Ela foi descoberta pelo explorador holandês Jacob Roggeveen em 1722, quando atravessou o Pacífico vindo do Chile em 3 navios europeus, zarpando na ilha num domingo de Páscoa, por isso o nome Ilha de Páscoa. A presença de grandes estátuas de pedra talhada, de aproximadamente 4 metros e pesando 10 toneladas, chamou a atenção dos exploradores. Difícil de entender como eram talhadas e erguidas por aquela civilização primitiva. Denominadas de moais, eram encontradas em vários pontos da ilha, nos mais variados tamanhos, evocando os antepassados da população ali residente. A ilha descoberta não apresentava nada além das esculturas. A vegetação ressecada, queimada e a aparência desolada não apresentavam outra impressão a não ser se aquela sociedade estava em colapso. Afinal,
O que aconteceu na Ilha de Páscoa? Alguns estudiosos lançam suas opiniões. Um biólogo sugere a teoria do ecocídio, isto é, os habitantes da ilha usavam os recursos do meio numa taxa maior que este conseguiria repor, causando assim um desequilíbrio. Terry Hunt, antropólogo, sugere que o contato com os europeus foi o fator determinante. John Flanley, geógrafo, acredita na combinação de fatores, com foco para a superpopulação. Acredita-se que a Ilha de Páscoa foi colonizada por algumas famílias provenientes de outras ilhas na Polinésia antes do século IX d.C. Com a abundância de recursos, a população cresceu rapidamente. A sociedade, dominada por clãs, era agrícola e tinha a madeira extraída das palmeiras como um dos seus principais recursos. No entanto, os hábitos de consumo não se alteram facilmente, e para abrigar uma população cada vez mais numerosa, era preciso construir mais casas e maiores barcos para buscar peixes em regiões mais distantes. Com o desmatamento, o solo ia ficando descoberto, e com isso, perdendo a fertilidade por conta da erosão. Como era da cultura daquele povo, e sobretudo em situações de crise, a construção de moais ecoava proteção e bênçãos aos antepassados. Mas para isso, a população pagava um preço caro. Estima-se que 20% do alimento da ilha eram destinados à construção de moais. Com o aumento da população e da taxa de consumo, aquela sociedade, circundada pela imensidão do Pacífico, não conseguia manter seus hábitos sustentados pela natureza. Em 1678, registra-se o início de uma guerra civil. Uma população que chegou entre 15 a 30 mil pessoas foi reduzida a centenas de pessoas no século XIX. John Flanley afirmava: "Eu acredito que eles fizeram exatamente o mesmo que outras sociedades fariam." Vamos apagar tudo. Bom, então é o seguinte, eu trouxe esse vídeo da Ilha de Páscoa pelo seguinte. Essa palestra é para falar sobre as forças que vêm da natureza. Mas eu vou falar para vocês também um pouquinho da força que vai de nós para a natureza. Vocês vejam que os seres humanos, eles estão no topo da cadeia de poder na Terra, e isso graças a coisas que nós recebemos do Criador. Condições que os outros seres não têm. Inteligência, pensamento, consciência de nós mesmos, criatividade, através da qual nós podemos produzir coisas. E essa condição de estar no topo da cadeia de poder, ele nos dá uma responsabilidade de sermos protetores do restante da criação de Deus. E também nos coloca essa responsabilidade. Mas o ser humano até agora não está agindo de acordo com aquilo que deveria agir em relação à natureza. Estamos sendo predadores. E eu trouxe essa Ilha de Páscoa, porque, olha só, vou fazer um pequeno comentário. Eles vieram no ano de 900, os polinésios, naquelas embarcações catamarã. Isso que eu vou dizer para vocês, tudo foi comprovado pela arqueologia. Arqueólogo é aquele que vai lá, escava e descobre os fatos que aconteceram naquele lugar, inclusive a sequência daqueles fatos. Então, o que a arqueologia descobriu? Que é esse Jared Diamond. Ele descobriu que eles vieram, se instalaram, progrediram, cresceram. Tinha muitas árvores, muita floresta, tinha um rio que atravessava. Eles construíram barcos, caçavam, pescavam, se alimentavam e viviam ali tranquilamente. Até que começaram a construir aquelas estátuas, que durante muito tempo foi atribuída a ETs, extraterrestres, porque achavam que aquele povo não podia construir aquilo e levar até a beira do mar ali. Mas a arqueologia comprova que não.
a arqueologia comprova que eles construíam aquelas estátuas de pedra, moais, que eles chamam em determinado lugar, cortavam as árvores, colocavam em cima dos troncos e arrastavam com cordas, empurravam. E assim eles levavam até o lugar que eles queriam. Os vestígios dos troncos amassados, encontrados, comprovam isso. Até que eles tinham que construir aquilo ali, porque cada família tinha que ter uma estátua daquelas. Era uma questão de status. E ali eles achavam que encarnava o espírito dos ancestrais que protegiam eles. E cada família tinha que ter uma estátua maior. Se tivesse a estátua maior, era mais importante. E a vaidade deles custou muito caro. Cortavam as árvores, colocaram ali. A florestinha da Ilha de Páscoa se acabou em 2 tempos. Quando acabou a floresta, o rio, que era perene, que atravessava a ilha, passou a ser sazonal. Tinha água de vez em quando chovia. A agricultura, que era próspera, passou a ser destruída pelos predadores, porque pelas pragas, porque os predadores que se alojavam na floresta não tinham mais onde ficar para predar. Quando os barcos estragavam, não tinha madeira. A fonte de proteína deles era o rio. Se instalou, então, uma situação chamada escassez. E a escassez gera disputa interna e levou ao título do livro que ele escreveu, Colapso. Então, o colapso da sociedade foi quando não tinha mais condições de vida para todo aquele povo ali. E esse povo da Ilha de Páscoa, então, por volta do ano de 1700, se extinguiu em 2 tempos. Se extinguiu em questão de décadas. Bom, por que eu estou trazendo isso? Nós vivemos num planeta limitado, com recursos limitados. Nós estamos retirando do planeta esses recursos de uma forma predatória, exagerada. É difícil convencer os donos de grandes empresas que estamos fazendo isso, porque eles acham que se nós abandonarmos o consumismo, optarmos por uma vida voluntariamente simples e consumir somente o necessário, a economia vai entrar em colapso. Besteira, o bolso deles talvez entre. Mas eles não estão preocupados com isso. Vocês já viram falar da síndrome do sapo fervido? Os biólogos dizem que se você pegar um sapo, colocar no recipiente com água mais quente que o corpo dele, ele dá um salto assim repentino e voa longe. Mas se você pegar o mesmo sapo, colocar na água, na temperatura do corpo dele, e for aquecendo devagarinho, ele fica ali, vai se aquecendo, até que ele morre quentinho e feliz, porque a temperatura da água ultrapassou o que o corpo dele suporta. Até quando o planeta suporta essa retirada de recursos que nós estamos fazendo, além do que aquilo que ele consegue repor? Portanto, consumo insustentável. E existem recursos não renováveis que nós estamos tirando. Nós tivemos recentemente em São Paulo uma crise hídrica, em da maior cidade da América do Sul, que tem 2 rios que atravessam a cidade, mas que não são mais rios, são esgoto. A população teve que experimentar o sabor do volume morto, que é aquele lodo que tem na coisa lá. Então, eu peço desculpa a vocês se eu estou baixando a frequência vibratória da casa, mas eu acho que essas coisas, elas são necessárias nós tomarmos consciência para fazermos aquilo que está ao nosso alcance. E tem muitas coisas que estão ao nosso alcance. Por exemplo,
Quem pode colocar um aquecedor solar lá em cima para aquecer a água do chuveiro, que o chuveiro faz um milagre de transformar água fria em água quente instantaneamente, é o maior vilão de consumo de energia. Nós colocarmos gerador de energia solar lá em cima, o governo não está ainda, mas poderíamos fazer. Usar menos o carro, andar de bicicleta, separar o lixo. Meu Deus, daqui a pouco nós estamos embaixo de uma montanha de lixo. Trocar os eletrodomésticos de casa por de baixo consumo, porque cada gerador de energia lá, cada usina hidrelétrica, ela devasta um monte para acontecer. Os governos também, né? Bom, o consumo, nós dissemos, é aquilo que é consumir necessário. O consumismo é colecionar coisas que nós não precisamos. Nós temos uma vantagem em relação aos Rapa Nui da Ilha de Páscoa, que nós podemos aprender com aquilo que eles fizeram e não fazer a mesma coisa. Eles talvez não tinham experiência. Considerando que a Terra, então, tem 7 bilhões, que 20% estão incluídos no consumo e 80% estão fora, se incluir os 80% hoje nos mesmos padrões de consumo da classe A e B dos Estados Unidos, não tem planeta mais, implode em 2 tempos. Dizer para vocês ainda que nós estamos falando muito em transição planetária, e isso é uma determinação sideral, cósmica, não tem como não deter isso. Nós temos leis, a lei da evolução, a lei da impermanência, a lei do progresso, às quais a Terra também está submetida. Então o nosso planeta deve passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Segundo Santo Agostinho, então, tem 4 mundos. Mundo primitivo, de provas e expiações, que é o nosso, de regeneração, que nós vamos passar, e o mundo perfeito, que ainda estamos muito longe. Bom, então, quer dizer, agora uma coisa interessante, sobre tudo que eu pesquisei o André Trigueiro também, que tem livros muitos sobre, se vocês querem se aprofundar nessa área que eu estou falando, leia o André Trigueiro, que é um espírita, jornalista, professor de universidade, ecologista, chamado pelos empresários de eco chato, ou então biodesagradável. Veja só o que eles chamam ele. Porque diz que ele atrapalha os negócios deles. Que se vocês prestarem atenção, a nossa mídia, ela é um massacre para o consumismo. Ela trabalha na contramão da preservação do planeta, com certeza. Precisamos tomar consciência de outras formas. Bom, na transição planetária, nos estudos, não existe nenhuma informação, nenhuma menção de como aqueles que tiveram o privilégio de poder reencarnar na Terra depois que passar para um planeta de regeneração, como é que nós encontraremos o planeta? Nem como é que estará os rios, o ar, as florestas, nada, o solo. Parece que essa parte é nossa. Parece que nós vamos encontrar aquilo que nós estamos semeando agora. Então, se eu não falei muito das forças boas que vêm na natureza, eu considero que é de muita importância, de vital importância, essa consciência que eu estou tentando passar para vocês, para a gente poder encontrar um planeta melhor. Eu vou usar o restante do tempo da minha palestra para passar para vocês uma mensagem, porque eu acho que ela é muito mais importante do que qualquer coisa que eu diria mais e acrescentasse a vocês. É só eu abrir aqui. Ela é um pouquinho, ela tem uns 8 minutos, mas é uma mensagem muito interessante. É o chamado da Mãe Terra.
que habitas a terra, não me vês? Não me ouves? Não me sentes? Eu sou a consciência da vida que, em uníssono com as estrelas, caminha pelo vasto universo em perfeita exatidão e harmonia. Sou Gaia, a Terra, o planeta azul. Sem me importar como me chamem, sou teu lar, o lugar onde habitas, onde vives e és. Semelhante a tudo que existe no cosmos, sou uma manifestação da criação divina. Foram precisos muitos milhares de anos para formar as distintas partes que integram um núcleo incandescente, os mares e oceanos, a crosta sólida e a atmosfera. A integração harmônica dos elementos permitiu o surgimento da vida. Uma imensa variedade de seres apareceram. Primeiro, no fundo dos mares, logo sobre a superfície terrestre. As paisagens se encheram de formas, de cores, em todos os meus confins. Sou mãe, única, casa, de tudo quanto nasce, cresce e se reproduz em mim. Como topo do processo evolutivo, surgiu a criatura humana. Um ser assombroso que em apenas 1000 anos se tornou a espécie dominante do céu, da água e das planícies. Realizou as mais surpreendentes atividades, desde o cultivo das minhas terras e a domesticação de animais, até a extração e o aproveitamento de meus minerais. Durante algum tempo, os seres humanos mantiveram sua consciência unida à minha. Isso os permitiu beneficiar-se dos múltiplos dons que possuem. Suas comunidades se estenderam por toda parte, convivendo com as demais espécies sem alterar o delicado equilíbrio que permite a subsistência de quantos moram em mim. Mantinham um estreito contato comigo. Compreendiam o sentido espiritual de rios, lagos, mares e oceanos, de bosques, o sentido espiritual dos animais, das montanhas, dos amanheceres, do sol, da lua e das estrelas. Consideravam um sacrilégio profanar as águas de um arroio, de um lago, não apenas porque são uma poderosa fonte de inspiração, mas porque sabiam que são presentes sagrados dos quais dependem suas vidas. No avanço da vida, edificaram grandiosos templos e pirâmides, compuseram belas obras de arte através da música, da poesia, da pintura. Obtiveram o conhecimento da medicina e desenvolveram a ciência. Porém, em menos de um século, tudo mudou.
Possuídos por uma furiosa demência, vocês, os humanos, começaram a destruir por toda parte e seguem arrasando a maior parte dos bosques e selvas, que é por onde respiro. Contaminam a água e os rios, os lagos, a terra, o que produz um grave envenenamento em meu organismo. Exterminam sem misericórdia incontáveis espécies de animais, causando a ruptura das cadeias alimentares. Finalmente, no ponto extremo de sua loucura e inconsciência, contaminam a atmosfera e destroem a camada de ozônio, que protege de nocivas radiações solares toda a vida que habita em mim. Alteram também o equilíbrio do cálido habitat que formei para vocês. Assim, se desencadeia uma mudança climática total que descongela os glaciares e a neve das montanhas. O aquecimento global provocará o aumento do nível de água nos oceanos. Estão se desencadeando enormes catástrofes naturais. Secas, incêndios, tormentas, furacões. Em consequência, estamos perecendo, todos de enfermidades e fome. E como se isso fosse pouco, vocês se valeram de guerras para apoderar-se de territórios e estabelecer fronteiras. Sua fome de poder os impede de ver que a única fronteira que existe está em suas mentes. E que eu, a Terra, não pertenço a ninguém. Seu crescimento demográfico, lado a lado com o mau uso dos recursos naturais, é outra manifestação de sua crescente inconsciência, de sua indiferença, de sua ignorância. Demandam do meio ambiente cada dia mais, sem que eu possa me recuperar de uma devastação que a cada dia avança mais rápido. Basta que observem o que acontece ao seu redor para que se deem conta desta constante agressão. Se conduzem por um caminho desolador e todos são responsáveis. Estou no limite. Sou um ser vivo e em perigo de morrer. Não se dão conta de que minha morte acarretará a extinção de todas as formas de vida. Eu vou baixar. Ele é um pouquinho extenso o vídeo, eu não vou deixar todo. Mas é o seguinte, então deu para ver que todos nós somos tripulantes dessa nave azul chamada Terra, não existem passageiros. Aquilo que nós fazemos, pensamos, sentimos, tem repercussão no universo. E qual é o limite que a Terra suporta? A ecologia não é uma ciência exata. Se você tem um elevador para 10 pessoas, daí você coloca mais um, ele vai. Coloca mais um, ele vai. Mas qual é o limite? Não se sabe exatamente, mas vai chegar uma hora que não vai. Então, mudar o rumo é difícil, porque nós estamos numa zona de conforto parecido com aquele sapo na água lá, esquentando, quietinho. E será que vamos morrer quentinho e feliz, ou vamos reagir? Então, a mensagem que eu tinha para vocês hoje era essa. Agradeço a presença de todos. Peço desculpa se não foi uma mensagem otimista, mas acho que é de crucial importância falar sobre isso, porque a consciência do que estamos fazendo pode evitar muitos males para o futuro. Boa noite a todos, muito obrigado.